Coríntios capítulo 7. Glória a Deus. Versículo 21. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. Foste chamado sendo servo? É uma pergunta, né? Não te preocupes, mas se tu podes chegar a ser livre, aproveite a oportunidade. Amém? Glória a Deus. Então aqui, só esse versículo que eu quero ler com os irmãos. Essa noite já foi lida a leitura devocional aqui, sobre a vida do apóstolo Paulo, quando ele estava diante do rei Agripa, né? Fazendo a sua defesa. E o apóstolo Paulo, irmãos, como um incansável pregador do evangelho, missionário, né? Alguém que não, até os seus últimos momentos, ele se preocupou com o reino de Deus, colocou toda a sua vida à disposição do reino de Deus, colocou todos os seus recursos para plantar igrejas e poder expandir o reino do Senhor, né? Sempre. E ele então, como plantou muitas igrejas na cidade de Corinto, que era uma cidade da Grécia, ali também ele plantou a igreja ali, que se tornou uma das principais igrejas do mundo antigo. Talvez junto com a igreja de Éfeso tenha sido as igrejas que tiveram maior notoriedade no período da ministério da igreja primitiva. E o apóstolo Paulo, quando ele planta essa igreja na cidade de Corinto, ela trouxe muitos bons frutos, mas também, como é comum aonde tem ser humano, ela trouxe muitos problemas também, né? Nós vamos encontrar, lendo as duas cartas que estão, a primeira e a segunda carta, alguns problemas que o apóstolo Paulo precisou tratar ali na igreja que estava na cidade de Corinto, que era na verdade uma capital da província romana da Acaia. E Paulo, irmãos, ele está escrevendo aqui aos crentes dessa igreja e trazendo uma mensagem já quase no final, né? E ele então fala sobre aproveitar oportunidades, né? Essa mensagem, na verdade, ela é extensiva para nós, é para todas as igrejas de todos os tempos. E o texto que nós acabamos de ler justamente fala sobre isso. Foste chamado sendo servo. A palavra servo aqui, na verdade, ela é escravo, né? A palavra doulos, do grego, escravo, porque o que traz a ideia no conceito bíblico é de que quem serve a Deus não tem vontade própria, ele tem que seguir a vontade do seu Senhor. É por isso que às vezes é tão difícil ser crente, ser cristão, né? E se tornar membro de uma igreja e ficar firme, porque não é fácil você subjugar algumas atitudes que nós temos, alguns desejos que o ser humano tem, e poder tomar uma decisão e dizer: a partir de agora eu vou fazer só a vontade do meu Senhor. Se o escravo não tem vontade própria, logo podemos subentender que ele faz sempre a vontade do seu Senhor. E isso não é fácil. Fazer a vontade dele implica em disciplina, que às vezes nós não queremos ter, né? Porque nós temos conceitos e ideias, nós temos os nossos achismos, né? Eu acho que tem que ser assim. Não, eu acho que se fizesse assim seria melhor. Eu acho, mas nós nunca paramos para pensar o que é que o dono de todas as coisas, ele tem, qual é o conceito que ele tem sobre determinadas coisas que às vezes nós praticamos. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo: você foi chamado para ser servo? Você sentiu isso no teu coração? É isso que você sente? Ou você ainda não sentiu esse chamado?
Aí ele diz assim: se realmente você foi, pode ficar tranquilo, não te preocupe. Mas, se tu puderes chegar a ser livre, aproveita a oportunidade. Porque essa época aqui também era muito comum as pessoas que tinham dinheiro ter escravos. Escravos mesmo. Até os cristãos tinham escravo. Alguns deles não eram perversos para os seus escravos, mas eles compravam com dinheiro, era a propriedade deles. E aí existia um dado momento que o seu senhor, sendo ele judeu ou sendo ele cristão, ele libertava o seu escravo, deixava ele livre. Inclusive no Antigo Testamento tem uma passagem muito interessante de um escravo de orelha furada. Quando ele ficava por um período de 6 anos na casa do seu senhor, ele era escravo. Quando chegava no 7º ano, ele ganhava liberdade para ir embora. Mas se ele amasse muito o seu senhor, a casa onde ele estava, e ele não quisesse ir, porque às vezes até uma esposa ele havia recebido do seu senhor, se ele tivesse que ir embora, a esposa ficava na casa. Então ele dizia: eu não quero ir embora, eu amo o meu senhor, eu quero ficar aqui. Então eles levavam ele na porta da cidade, diante dos anciãos, porque os principais eventos aconteciam na porta da cidade. Eles pegavam uma sovela, que é um instrumento que utilizava para se furar a sola de sapato, e furava a orelha dele, a orelha direita. E aí ele ficava com uma marca. E aquela marca, onde ele fosse, as pessoas sabiam que ele tinha um dono. Por isso é chamado servo de orelha furada. E ele está dizendo: se você ganhar a liberdade, agora você não é mais escravo. Isso aqui também traz uma conotação para nós, de quando nós éramos escravos da lei do pecado que estava sobre nós. Aí ele diz assim: aproveita a oportunidade. Esses que queriam ficar na casa do seu senhor, eles aproveitavam da melhor maneira possível, eram livres agora. Então o seu senhor ia fazer até um salário para eles. Agora, trazendo para nós aqui, eu fiquei pensando, lendo esse texto algumas vezes, nas oportunidades. Essa palavra que nós lemos, aproveite a oportunidade. As oportunidades, irmãos, que surgem para nós no decorrer da nossa caminhada, da nossa existência aqui na terra. Quantas oportunidades, né, que acontecem, e quantas que nós perdemos. Quem de nós aqui que pode dizer assim: eu nunca perdi uma oportunidade que apareceu para mim? Será que nós poderíamos arriscar e dizer: não, eu nunca perdi? Até porque, irmãos, quando nós perdemos uma oportunidade, nós ficamos esperando para surgir de novo aquela oportunidade, não é? Perdi essa, mas a próxima, por exemplo, você vai pegar um ônibus para ir para Barretos aqui, uma circular, Mão Roldão, e aí você perde aquele ônibus. Aí você fala: bom, tal horário passa outro, eu vou pegar ele, esse eu não vou perder, né? Às vezes uma consulta no médico, marca uma consulta no médico, aí acontece uma intercorrência, alguma coisa, eu perdi a oportunidade, vou marcar para outro dia, não é? E outras coisas que a gente podia dizer aqui, por exemplo, uma oportunidade de fazer um passeio, oportunidade, quem sabe, de estudar. Agora, existem algumas oportunidades que elas não voltam mais. Vocês sabiam? Vou dar um exemplo. Você já teve a oportunidade de frequentar, de ir numa cerimônia de bodas de prata? Já? Aquela nunca mais volta. Ou bodas de ouro, ou então de diamante, 75 anos, né? Bodas de ouro, 50. Aquela oportunidade, se nós não fomos, nunca mais. Aliás, eu tenho uma coisa para dizer para vocês: o dia de hoje, se apresentou alguma oportunidade e nós não aproveitamos, esse dia não volta nunca mais, viu? Já foi. E pensando sobre isso, também, por exemplo, uma festa de formatura de alguém, que talvez nós não fomos, tivemos oportunidade, não volta mais. Aqui, pelo menos naquele tipo de curso, não, que a pessoa só vai formar uma vez ali, né?
Então tem inúmeras coisas que a gente podia refletir aqui, nessa noite, sobre essa questão de oportunidades, né? Por exemplo, a nossa infância. Quem de nós aqui que pode voltar na infância? Quem de nós aqui que já está na idade madura pode voltar na adolescência ou na juventude? E tem pessoas que jogam a sua adolescência e a sua juventude na lata do lixo. São especialistas em fazer isso, né? Poderiam ter tido uma oportunidade, tiveram oportunidade e poderiam ter feito tudo diferente, mas não fizeram. Várias coisas que vão surgindo assim, de repente, fogem entre os dedos. E aí fica pensando, se eu tivesse feito assim, se... Aí tem um ditado que diz assim, se a minha avó fosse homem, era meu avô. Não tem esse se. A oportunidade vai se apresentando na nossa frente. E às vezes nós, por negligência, por orgulho, às vezes até por orgulho, nós perdemos várias oportunidades. E Deus, Ele vai colocando coisas na nossa frente assim, para ver se a gente percebe. Às vezes passa aquela oportunidade e você fala assim, meu Deus, se eu tivesse feito, foi Deus que colocou e eu não percebi, né? Agora já foi. Não tem como voltar agora. Tem um ditado assim, ó, não adianta chorar o leite derramado. Não é? Que é uma pessoa que ia buscar leite, deixou o leite cair no caminho. Não adianta chorar o leite derramado, agora já derramou. Então, irmãos, tem várias coisas que a gente poderia falar aqui muito tempo. Os momentos que nós passamos, né, com alguma pessoa, que não aproveitamos, depois não tem mais, não volta mais. E outras coisas que a gente poderia pensar. Eu acredito que vocês podem pensar aí muitas coisas também. Então vamos fazer aqui uma reflexão quanto a essas oportunidades. Eu vou falando aqui e vocês vão pensando, refletindo quantas oportunidades nós já perdemos e como que Deus, Ele é tão bom para conosco que Ele coloca essas oportunidades diante de nós. Eu já pensei de muitas situações mesmo, se eu tivesse condição eu teria feito diferente, né? Inclusive no campo espiritual. De vez em quando eu falo para a irmã Roberta em casa, se eu tivesse a visão que eu tenho hoje do Evangelho, nos anos 80, que foi quando eu cheguei na igreja, eu teria feito tudo diferente. Se eu tivesse a visão de hoje, naquela época, eu teria feito diferente. Porque aquela igreja dos anos 70 e 80, ela não existe mais. Para nossa tristeza, né? Porque a igreja de hoje, ela tem muita tecnologia, tem muito recurso, tem muitas coisas, mas ela não tem 10% do que a igreja no passado tinha. Que aquela igreja, ela tinha comprometimento, ela tinha responsabilidade, ela tinha visão espiritual, era uma igreja de oração, uma igreja simples, uma igreja que buscava ganhar almas para o reino de Deus, não visava lucro, uma igreja que se disponibilizava em servir. Essa igreja de hoje, o que ela tem de melhor do que aquela, é só no campo da tecnologia, né, do serviço de som, só isso. E eu fico pensando, se fosse hoje, se eu tivesse aquela época, se Deus tivesse me dado a oportunidade de naquela época eu ter a visão que eu tenho hoje, eu teria feito tudo diferente. Mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Então, vamos pensar um pouquinho agora, irmãos. Qual a oportunidade que Deus deu para nós hoje? Nesse momento, nesse tempo chamado hoje, no meio dessa pandemia, você pode pensar aí, que nós não estamos aproveitando. E que talvez daqui, na hora que chegar para o final do ano, ou amanhã, ou depois, talvez nós vamos pensar assim, poderia ter aproveitado essa oportunidade. Vamos pensar um pouquinho nisso, refletir, que nós estamos aguardando a vinda de Jesus, não é? Seu retorno. E nós temos a oportunidade agora de acreditar nisso. A palavra está sendo pregada. Nós estamos recebendo a instrução da palavra de Deus e Deus está nos dando hoje uma oportunidade de continuar aguardando a vinda de Jesus, porque Ele ainda não veio.
A hora que ele vier, acabou a oportunidade. Quem ficou, ficou. Se ele vier para um de nós individualmente, se a gente chegar a morrer, porque isso é comum, perdemos a oportunidade de servi-lo com fidelidade também. A oportunidade é hoje. Enquanto há vida, há esperança. Então que nós estejamos atentos, né? Aproveitando as oportunidades que são justas, são boas, sadias, edificantes, oportunidades que são produtivas, fazer alguma coisa produtiva, buscar a Deus, aproveitar a direção que Deus sempre está nos dando, porque muitos que já morreram nessa pandemia aí, já não tem oportunidade de mais nada. Se alcançou a salvação, aproveitou a oportunidade. Se não alcançou, perdeu a oportunidade. Então, a oportunidade desse momento agora, pode ser única para cada um de nós que está aqui. Talvez, pode ser a única oportunidade, de nós mudarmos alguns conceitos, de nós tomarmos uma nova direção, de nós deixarmos os achismos, de nós deixar o orgulho, de nós deixar a ideia de que eu posso fazer aquilo que está na minha cabeça, porque não vai ter consequência depois. Tudo isso são oportunidades que Deus nos dá. Vou fazer isso aqui, depois eu vejo o que dá, né? Vou fazer isso aqui, depois eu vejo o que dá. Depois vem as consequências. E alguns ainda dizem assim, não, mas agora já aconteceu, agora tem que apoiar, né? Vamos pensar nisso. Antes de fazer, pensar na oportunidade que Deus está nos dando, de refletir antes de fazer, antes de falar, como maçãs de ouro em salva de prata, é a palavra dita no tempo certo. Então eu quero dar alguns exemplos aqui nessa noite, dessas oportunidades, começando pelo maior exemplo de todos, Jesus, que é o nosso paradigma, a nossa maior referência, é a nossa esperança, é o homem perfeito, o homem que nunca pecou, o homem que não perdia as oportunidades. Sempre que ele tinha uma oportunidade de falar do reino de Deus, ele falava. Ele não tinha microfone como nós temos, mas ele tinha a acústica do vento e do mar, e ele subia no monte, subia no barco, pedia para afastar o barco da praia, e ele utilizava os recursos, as ferramentas que ele tinha, mas a oportunidade que Deus colocava diante dele, ele falava, ele fazia e realizava. A Bíblia diz que um dia ele precisava passar por um lugar, está lá em João capítulo 4, e os discípulos não entenderam porque tinha rotas alternativas para se fazer, mas ele disse assim, é necessário passar por Samaria, porque ele sabia que lá tinha uma oportunidade. E quando ele chega naquele lugar, a Bíblia diz lá em João capítulo 4, que tinha uma mulher que foi pegar água, e quando ele se aproxima daquela mulher, ele descortina a vida dela, e aquela mulher diz assim, vejo que és profeta, Senhor. E Jesus não perdeu a sua oportunidade de falar sobre a vida, e tocou no ponto nevrálgico da vida daquela mulher. Irmãos, quem ama a palavra de Deus, e dá ouvido para essa palavra, é um bem-aventurado. Não adianta eu frequentar a igreja 50, 60 anos, e eu não entender o que a Bíblia está falando comigo, e eu não aproveitar a oportunidade de praticar o que a Bíblia me ensina. E a Bíblia diz que quando Jesus descortinou a vida daquela mulher, ela não perdeu a oportunidade, ela disse, eu quero dessa água que o Senhor está falando para mim, porque ela pensou que era a água do poço, mas Jesus falou, estou falando de outra água, uma água que faz o homem saltar para a vida eterna com Deus. E ela disse, eu quero dessa água. E depois ela saiu anunciando para outras pessoas, porque ela entendeu o propósito, ela deu crédito, e ela aproveitou aquela oportunidade que Jesus colocou diante dela, e ela pôde ter a sua vida transformada pela mensagem de Jesus. Então, Jesus ele é o nosso maior exemplo, né? Jesus era pontual, irmãos. Como eu disse aqui uma vez e vou repetir, Jesus não muda a sua agenda. Jesus era pontual, ele sempre chegava nas ocasiões e nas oportunidades na hora certa. A Bíblia diz que ele estava num lugar chamado Caná da Galileia, e ali, numa oportunidade, ele estava numa festa de casamento que ele foi convidado, e de repente surgiu um problema,
Porque quando acontece o problema, é a oportunidade de Jesus entrar em ação, e Ele não perde essa oportunidade, Ele não falha. Quando Ele entra em ação, Ele conserta o problema, Ele não faz remendo, Jesus conserta de uma maneira eficaz, que as coisas mudam de rumo. E naquele momento tinha acabado o vinho, logo se acabou o vinho numa festa de judeu, acabou a festa, acabou a alegria, e Jesus então manda encher quase 600 litros, em talhas de barro que eram de lavar as mãos, e Ele faz com que aquela água se transforme em vinho, e a alegria voltou para a festa. Primeiro milagre, a oportunidade foi aproveitada, né? Jesus estava ali, Jesus era assíduo em aproveitar as oportunidades. Jesus sempre aproveitava quando Ele tinha oportunidade de ir ao templo, e Ele ia ao templo e dizia: a casa de meu Pai é casa de oração. Jesus não perdia essa oportunidade, porque Jesus também, irmãos, Ele é o Senhor da oportunidade. E nessa noite Ele te trouxe aqui, está te dando uma oportunidade, para mim e para você. Se você ainda não é crente, você tem a oportunidade de ser. Se você já é crente, mas ainda está um crentinho mais ou menos, tem a oportunidade de ser um crente fiel. Se você ainda não entendeu a mensagem do Evangelho, está para entender hoje. Se você não está praticando ainda, Ele está dando a oportunidade de você praticar. Se você, quem sabe, está com o coraçãozinho duro ainda, nesta noite você tem a oportunidade de deixar que essa palavra ache guarida no teu coração. Jesus é o homem perfeito, né? Ele é o exemplo, né? Sempre uma inspiração para todos nós. Sempre que eu começo a refletir sobre Jesus, muitas coisas vêm na minha cabeça, na minha mente, muitas inspirações, porque a vida de Jesus é fascinante. Tem algumas pessoas que até tentaram analisar Jesus dentro da ciência, né? Mas chegaram à conclusão que Jesus não pode ser analisado, porque Jesus está muito além do pensamento do homem. Jesus é o homem perfeito, o homem que nunca pecou, o homem que, segundo um grande pesquisador, todo ser humano tem umas chamadas janelas assassinas na mente, que eles chamam de janelas killers, do inglês, mas ele diz que Jesus não tinha essas janelas. Logo, Jesus é um ser, é uma pessoa única, sui generis, né? Único no gênero. E Jesus, irmãos, como Ele sempre chegava na hora certa, aí fora tem até um ditado assim que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Ele nunca tarda e nem chega adiantado. Ele chega na hora certa para fazer o que é necessário. E como eu falei uma vez aqui, eu vou repetir: Jesus é o protagonista do espetáculo. E a hora que Ele entra em cena, o espetáculo acabou. Porque quando Ele bater na mesa da decisão, ninguém revoga. E uma hora também, irmãos, a oportunidade vai passar. A oportunidade se chama hoje. E Deus, Ele vai dando oportunidades para a pessoa, e a pessoa não vai aproveitando. Até que um dia ela entende que ela perdeu a última oportunidade, né? Jesus, em João 2,4, que eu disse para vocês lá, quando Ele está na festa de Caná da Galileia, e de repente Maria, a mãe dele, disse para Ele que tinha acabado o vinho. Ele disse assim: mulher, ainda não é chegada a minha hora, porque Ele tem a hora certa de trabalhar. A oportunidade, ela aparece e Ele aproveita. Agora nós aqui nessa noite, irmãos, será que nós não temos tido agora nessa época alguma coisa, você não percebeu aí alguma coisa durante a sua vida, no momento que você está trabalhando, com as pessoas que você convive, que Deus tem preparado alguma oportunidade para você despertar e aproveitar? Porque o tempo está se esvaindo rápido, os dias estão passando, a história do ser humano vai chegar num ponto final, vai chegar num momento que Deus tratará com a humanidade, porque o que nós estamos vendo no mundo hoje, se não existir um Deus, se Ele não tratar com a humanidade, se a Bíblia for mentira, se o que está na Bíblia não é verdade, se Deus não age na história, ou então se Ele existe, mas os deístas estiverem certos. Os deístas é um pensamento que diz: não, Deus existe,
Deus fez o homem, mas Ele está muito ocupado para se envolver na vida do homem. Se isso tudo for verdade, eu tenho uma notícia para vocês: nós estamos perdidos e não há mais oportunidade. Agora, se Ele é Deus, se a Bíblia é verdade, se Ele se revela para o homem através da sua palavra, se Ele cria oportunidades, se Ele se envolve na história, sim, se Ele está no controle absoluto de todas as coisas, então as oportunidades surgirão, elas estarão diante dos nossos olhos, e nós temos que ter percepção, porque nós, em outra época, quando nós nem conhecíamos o Evangelho, nós éramos escravos aí fora, mas agora nós somos livres, porque a Bíblia diz, o próprio Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então aproveitemos essa oportunidade. Em muitos lugares aí, as portas estão fechadas dos templos, mas Deus preparou uma oportunidade hoje para nós estarmos aqui, adorando e bendizendo o seu nome. Isso não é coincidência, é porque a oportunidade está diante de nós, e isso tem um propósito, isso tem um fundamento, isso não é debalde, não é à toa. Deus preparou hoje, esse momento agora, para você ouvir essa palavra. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos dar uma olhada num texto, Mateus 26, 45, vamos ler ali, olha aqui o que Jesus vai falar. Glória a Deus. Mateus 26, 45. Então voltou para os discípulos e disse: dormi agora, descansai, eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Isso aqui é o momento que Jesus está sendo entregue para passar pela morte de cruz, pelo martírio, por tudo aquilo que Ele passou. Ele disse assim, como é? É chegada a hora. Então, dormi agora. Sabe por que Ele está dizendo isso? Porque Ele falou com eles 3 vezes: orai comigo. Ele voltou lá, eles estavam dormindo. A segunda vez eles também estavam dormindo. Na terceira vez ele disse isso daí, Em outras palavras, ele está dizendo: vocês perderam a última oportunidade de estar orando comigo. Agora chegou o momento que eu vou ser entregue na mão dos meus inimigos, dos meus algozes. A oportunidade passou. Agora vocês terão que enfrentar a vida sem a minha presença, pelo menos física aqui. A oportunidade passou. Irmãos, você já perdeu alguma oportunidade na sua vida? O que você pode me dizer? Vamos ler mais um texto. Lucas 22, 14. Estou indo para o fim já. Glória a Deus. Quantas oportunidades, o Senhor nos dá, e nós viramos as costas, não queremos saber. E chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com eles, à mesa, e com ele os apóstolos. A hora, que chegou a hora do quê? Da última ceia. Ele está agora na última ceia com os seus discípulos, e aqui ele vai dar as últimas instruções antes dele ser preso. Tudo tem um momento que vai chegar a hora final, e nós, talvez, se não aproveitarmos a oportunidade, ela vai passar, e nós vamos chorar amargamente, Eu já tive a oportunidade de ver pessoas, durante esse período dirigindo igreja, já quase 20 anos dirigindo igreja, eu já tive a oportunidade de ver muitos acontecimentos, e muitas pessoas chorarem, dizer assim: puxa vida, poderia ter aproveitado a oportunidade. Oportunidade, irmãos, de mudar, de refletir, de mudar de rota, conversão, na direção contrária, ela ainda está de pé, sempre tem. É que às vezes nós não aproveitamos, e continuamos batendo na mesma tecla, dia após dia, passa anos e anos, passa oportunidades e oportunidades, e nós batemos na mesma tecla: eu penso assim, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, porque tem que ser assim, porque se eu não fizer assim, eu tenho que agir assim. E Deus olhando para nós e dando oportunidade para nós tomar uma direção e uma atitude diferente.
Você já parou para pensar isso? Às vezes no ambiente da família, às vezes no ambiente espiritual, no trabalho, nos lugares onde nós frequentamos, as oportunidades vão surgindo. A Bíblia fala de um homem, já vou terminar, de um homem chamado Zaqueu, que era de pequena estatura, era baixo. Esse homem era um homem que coordenava uma coletoria de impostos, e ele precisava ver Jesus. Ele tinha já ouvido falar dele. Porque, irmão, se você perguntar aqui em Colina, você já ouviu falar de Jesus? Eu acredito que quase toda a cidade já, né? Mas você já viu ele? Não, ver ele não. Esse é o problema, o detalhe. Uma coisa é ouvir falar de Jesus, outra coisa é aproveitar a oportunidade e deixar que ele chegue próximo e abraçar ele. Esse aqui é o X da questão. Zaqueu pensou, eu preciso ver Jesus. Ele morava em Jericó, e ele soube que Jesus ia chegar na cidade. Como ele era de pequena estatura e Jesus andava cercado de multidões, ele não perdeu a oportunidade. A Bíblia diz que ele subiu num sicômoro, que é uma figueira brava, figueira que não produz frutos, e ele subiu e ficou lá no meio da folhagem, escondido, pensando ele estar escondido do olhar de Jesus. Mas, irmãos, ninguém pode fazer isso. Não dá para esconder de Jesus. Aonde eu for, Jesus está. Aonde você for, Jesus está com o olho em você. Jesus sonda o nosso coração, nosso entendimento. A palavra dele esquadrinha até dentro do nosso osso. E aí quando Jesus vai passando, irmãos, a Bíblia diz que ele parou. Parece que eu vejo Jesus parando agora e olhando para cima assim. Desce, Zaqueu, desce depressa. Hoje me convém pousar na tua casa. Aproveita a oportunidade, Zaqueu. E a Bíblia diz que ele desceu, recebeu Jesus de bom grado e foi para a casa dele. Quando chegou lá, as pessoas começaram a criticar, mas esse homem está comendo com pecadores, ele não é o Messias. E aí Jesus está com Zaqueu, e Zaqueu não perdeu a oportunidade, disse: se eu tenho defraudado alguém, eu restituo hoje quadruplicadamente, 4 vezes mais. Porque nessa época tinha um costume que quando alguém era acusado de roubar, e ele não roubava, ou mesmo que ele roubasse, ele pagava 4 vezes mais para restituir. E Zaqueu disse: se eu roubei alguém, eu quero, porque ele era acusado de roubar nos impostos, eu quero restituir 4 vezes. E Jesus então